tem um elemento em que eu vejo que a filantropia pode fazer muita diferença, que a gente tem bastante espaço ainda na filantropia nacional. A gente viu, assim, eu acho, nos anos recentes, como a democracia é frágil. Um ambiente democrático requer organizações com propostas diferentes, com ideias diferentes, com capacidade de controlar os agentes públicos e privados, com capacidade de pressionar. E isso tem que ser feito pela sociedade civil independente, com recurso que não é recurso estatal. Não tem como ter uma democracia forte sem ter uma pluralidade de organizações trabalhando de jeitos distintos sobre temas que interessam ao conjunto do país. Olá, eu sou a Carola Matarazzo e costumo dizer que a minha vida e a minha carreira se misturaram com a filantropia. Cresci em uma família envolvida com causas sociais e com valores humanos. E hoje sou diretora executiva do Movimento Bem Maior, uma iniciativa audaciosa que nasce com a missão de fomentar a filantropia do Brasil. Esta é a 4ª temporada da série Grandmaking do podcast GIF. Nessa edição, vamos trazer conversas sobre os movimentos atuais da filantropia com importantes doadores e doadoras brasileiros. Nesse episódio, que inaugurou o ano de 24, vamos bater um papo com a minha amiga Inês Laffer sobre filantropia e atuação em rede. Gente, a Inês Laffer está envolvida por todos os lados com o tema da filantropia. Ela é presidente do Conselho do GIF, fundou uma plataforma para a doação de pessoas físicas, a Confluentes, e está à frente do Instituto Beth e Jacob Laffer, iniciativa familiar que financia projetos de organizações da sociedade civil ligados à segurança pública. Inês, muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio da nova temporada do podcast. É um prazer estar com você aqui. Bom dia, Carola. Obrigada pelo convite. É um prazer fazer essa conversa com você. Inês, quando olhamos para os dados do último censo GIF, vemos que a área prioritária de investimento segue sendo a educação. Não temos dúvida da relevância e da necessidade para o desenvolvimento do país. Mas qual é a sua visão sobre as demais áreas que precisam de investimentos, como direitos humanos? A gente sabe que você tem uma longa trajetória nesse tema. Por que as pessoas e organizações que se propõem a doar focam tanto nas mesmas áreas, deixando outras de lado? É uma pergunta difícil, mas eu acho que era importante. Eu vejo assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente olha para a agenda do investimento social é pensar que pluralidade é importante. Acho que é importante que a gente tenha causas diferentes. A definição do GIF é que investimento social e filantropia é recurso privado destinado ao bem público de maneira voluntária. Então, acho que a gente tem que sempre pensar que uma das coisas importantes é a motivação, é a paixão pela causa, é o envolvimento com a causa, é o reconhecimento de que causa A ou B é importante para quem está doando, né? Então, eu acho que assim, não dá para a gente impor, né, como organização que está congregando as organizações de filantropia, a causa A ou B. Acho que depende muito de como cada organização se entende e entende isso como um tema. E a gente tem visto ao longo de todos esses anos GIF como a educação mobiliza mesmo os associados. Eu acho que mobiliza um pouco pela importância mesmo, pela mobilidade que a educação permite em termos de redução de desigualdades, em termos de mobilidade social. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma das coisas que eu acho que a educação acaba atraindo muito o recurso do investimento social e da filantropia, eu acho que é o tema da avaliação e da relação custo-benefício. Eu acho que quando a gente investe em educação, é mais simples de você poder fazer métricas, sabe, de resultado, porque você tem a avaliação no final, porque você tem essa relação de quantas pessoas, afinal de contas, você pôde beneficiar ou pôde desenvolver. E quando a gente olha para temas de mais difícil mudança ou mais complexos, com muitos atores como direitos humanos, acho que é mais difícil da gente mensurar a diferença que faz. Então, a gente no Instituto Beth Jacob Laffer trabalha com 2 temas que são ultra difíceis de mensurar. A gente tem um programa que é Gestão e Inovação em Políticas Públicas, onde a gente está olhando para aproximação de governos e cidadãos, para desenvolvimento de certas políticas públicas, avaliação de políticas ou advocacy, enfim, temas macro que têm um impacto amplo, mas que são de difícil mudança. E a gente trabalha com o sistema de justiça também, então redução das desigualdades no sistema de justiça, especialmente no sistema de justiça criminal. E são temas muito difíceis de avaliar, de entender qual é o impacto do que a gente fez, que diferença que faz o trabalho do Instituto, que é um trabalho pequeno, que é um trabalho que se soma ao trabalho de outras fundações, várias fundações internacionais que atuam nesse tema,
tema, organizações, políticos. Então, eu acho que a educação tem a vantagem de mostrar para os conselhos tomadores de decisão o resultado e o impacto do trabalho. E realmente a educação traz uma mobilidade, né, é importante para a mobilidade social, para a inclusão produtiva, para todas essas coisas e para a vida, né, dia a dia das crianças e tal e das famílias. Eu vejo que tem muito disso. É uma alternativa viável, possível e mensurável. Quando a gente olha, por exemplo, como organização, como o GIF, agora que eu estou no conselho, eu acho que o nosso papel é também trazer para a mesa de discussão as agendas que parecem estratégicas, né? Temas que podem produzir mais desenvolvimento no Brasil, maior redução das desigualdades. Então, trazer alguns temas que a gente entende como temas que são estratégicos e algumas estratégias que a gente entende que são estratégicas, né? Então, maneiras de operar que podem fazer a diferença. Mas eu acho que é importante que a gente não tenha só um tipo de agenda, um tipo de pauta e uma maneira de intervenção. Acho que a filantropia ganha mais quando ela é mais plural, diversa e conta com estratégias distintas. E acho que você traz um ponto bem relevante, né, Inês, que é da complexidade, né? Não terá um só investimento ou só uma solução ou só uma organização que vai buscar soluções para problemas tão complexos que a gente vive hoje no Brasil, com uma desigualdade tão profunda. E acho que você traz aí um tema bastante relevante, que é o trabalho com outras organizações, como o que vocês fazem no Instituto Beth Jacob Laffer, que congrega outros atores da sociedade para trabalharem juntos coordenadamente em prol de um resultado. E isso, sem dúvida alguma, traz aí algumas complexidades de mensuração, de acompanhamento, mas também tem a visão do longo, médio e longo prazo, que é que, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, o que a gente precisa para buscar soluções sistêmicas, duradouras, etc. Posso só fazer uma parte aqui, que eu acho que é uma coisa importante quando a gente pensa no investimento social, é isso mesmo que você estava falando, sabe? De você ter múltiplos atores, porque a gente não vai, como filantropia ou como investidor social, resolver os problemas, né? As responsabilidades são partilhadas, então tem questões que de verdade são de responsabilidade do poder público e o investimento social pode alavancar, pode aprimorar, pode, enfim, mobilizar, provocar e etc. Mas não vai se substituir a isso, né? E eu acho que isso é importante da gente ter em mente. É um trabalho coordenado, é um trabalho em rede, é um trabalho de múltiplos atores mesmo. Todas as vezes que a gente traz a pluralidade para a mesa, né, e múltiplos atores financiando ou desenhando novas soluções e coloca o poder público na mesa, eu costumo dizer, né, que o investimento social privado também tem um papel de trazer consciência para a mesa dos próprios doadores, do tamanho do problema e do quanto todos precisam estar engajados com uma consciência ampliada para a solução dos problemas. Mas eu acho que você traz algo a mais na sua formação que é bastante relevante, que você tem uma formação em psicologia e psicanálise. Como você vê a relação das pessoas com o dinheiro, considerando a desigualdade existente no país e como essa distribuição de riquezas é feita? Como isso afeta a cultura de doação no país, mais especificamente a filantropia, o investimento social privado? É curiosa essa pergunta, assim, que eu acho que eu, quando fiz minha formação em psicologia e em psicanálise, não estava muito longe desse tema, eu não sei responder a partir da minha formação de psicóloga, mas eu acho que o que eu vejo, assim, na minha experiência de trabalho, de muitos anos aqui no terceiro setor, eu acho que a gente tem uma relação com o dinheiro no Brasil curiosa, assim, porque eu acho que as pessoas tendem a não se ver como ricas, sabe? Tendem a olhar para a sua situação econômica e falar, não, rico é meu vizinho, sabe? É o outro, o privilegiado não sou eu. Mas a gente vive num país onde quem ganha acima de 10 mil reais já está entre os 5% mais ricos. O país é muito desigual. Óbvio que tem tamanhos de fortunas diferentes, mas como a gente vive num país muito desigual, a gente poderia talvez ter mais pessoas se reconhecendo como numa situação privilegiada e, como tal, podendo assumir
assumir um pouco o seu protagonismo e a sua responsabilidade nesse sentido. O valor que vai ser doado por quem tem menos, certamente, né, a obrigação de fazer isso é menor do que quem tem muito mais recurso. Mas eu acho que as pessoas não tendem a olhar para si e reconhecer que há um potencial de fazer a diferença, de fazer uma doação, de ajudar uma causa, de ser protagonista mesmo do desenvolvimento social ou da mudança que você gostaria de ver na sociedade, apoiar aquilo que te parece, enfim, que te incomoda, que te indigna, que você fala, nossa, isso aqui devia ser diferente. E eu acho que a gente tem isso muito pouco desenvolvido mesmo na sociedade, né? A gente não aprende muito isso na escola, a gente não fala sobre esse assunto, não é um tema. Em geral, quem tem recurso e doa, muitas vezes faz isso a partir de uma motivação mais religiosa e mais religiosa de matriz cristã, então entende que não deve ficar falando sobre isso, que deve ser discreto, que não deve ficar se, né, contando vantagem em torno disso. E eu acho que isso atrapalha um pouco o desenvolvimento, a ampliação da doação, especialmente de pessoas físicas, sabe? Como a gente não fala muito sobre o assunto, como quem faz é mais discreto, como a gente não se vê como potencial protagonista de fazer a doação, de fazer alguma coisa, eu acho que a gente acaba tendo menos gente doando e fazendo a diferença. Então, eu vejo que é um ciclo vicioso, né? A gente fala menos, aí a gente doa menos, aí a gente pede menos também, porque fica mais constrangido de pedir. Eu vejo, assim, por exemplo, eu dirijo o Confluentes, que é uma plataforma de doação de pessoa física para causas estratégicas, para causas de defesa de direitos, meio ambiente, antirracismo, segurança pública, etc. E muitas vezes, eu, minha equipe, a gente se vê meio constrangido de pedir, de chegar do lado da pessoa e falar, você não quer doar, é super bacana, é legal, você tem uma série de benefícios, você vai aprender sobre o tema, você vai conviver com uma turma de outros doadores, mas eu acho que a gente também fica com dedos, fica constrangido de ficar importunando as pessoas com isso, em vez de olhar e falar, bom, olha, você está insatisfeito com tal coisa, aqui tem uma oportunidade para você atuar, aqui tem um grupo de pessoas que pode ser um apoio para você que está incomodado com esse ou aquele tema, que pode ser seu parceiro nessa causa. Eu acho que a gente, de verdade, não tem essa história da cultura mesmo, como cultura, sabe? Com essa ideia de falar assim, não, vai ter um filme, vai ter um livro, vai conversar sobre o assunto, tá na prática cotidiana, tá nas crenças e nos valores que a gente tem. A gente ainda tem um caminho grande para fazer. E acho que, inclusive, tava pensando aqui, né, que tem duas coisas paralelas em torno dessa história da cultura de doação. Eu acho que tem todo um trabalho que você, Carola, conhece muito e já trabalhou bastante, que é esse ambiente das pessoas físicas, das grandes fortunas, ou da captação com pessoa física. E tem também, eu acho, toda uma história de como é que as organizações, né, a filantropia estruturada, lida com doação e com grant-making, com repasse de recursos para a sociedade civil, que é também todo um tema que a gente vem discutindo desde a criação do GIF. Onde é que a gente está confortável de confiar e repassar recurso, que a gente quer fazer a gente mesmo. Então, eu acho que são temas que se cruzam e que passam também por uma cultura de doação, tanto do lado institucional quanto do lado das pessoas, sabe? Eu acrescentaria que eu tenho pensado muito nisso tudo, Inês, e eu fico pensando que esse ciclo vicioso tem aí em algum lugar uma culpa, uma vergonha por ter recurso num país tão desigual, passa a ser uma obrigação, mas não uma obrigação positiva, mas uma obrigação impositiva. E isso às vezes trava a elite, né? Então eu tenho dito que eu adoraria que visse num ciclo virtuoso, né, onde a gente tivesse aí, em vez da culpa e da obrigação, uma responsabilidade social, pessoal, que se torna coletiva quando é de uma família ou de um grupo de pessoas, que se reconhecessem como agentes de mudança. E isso virasse uma virtude dessa elite, né? Quer dizer, reunidos juntos, coordenados, alinhados, olhando para como ajudar políticas públicas, fazendo boas escolhas, cada vez que somos chamados ao ato de votar e ao fortalecimento da democracia, que a gente pudesse transformar todo esse privilégio num ciclo virtuoso de agentes de mudança. Eu acho bem interessante que você trouxe essa história da culpa. Eu acho que a gente tem muito atravessado por um lugar mais envergonhado que talvez nos Estados Unidos, onde essa história da meritocracia e do protestantismo é mais presente. E eu acho que essa relação com o dinheiro é bem diferente da relação com o dinheiro que a gente vive no Brasil, talvez nos países latinos. Agora, uma coisa que você trouxe que eu acho que é interessante, que a gente tem tentado trabalhar muito no Confluentes, é olhar para as motivações para doar. Quem está nesse mundo da
filantropia e tem que captar, a gente sempre fica pensando, como é que eu motivo a pessoa a doar? E eu acho que a gente está muito acostumado a olhar para a culpa como motivador, ou você tem mais. Mas eu acho, assim, eu vejo pela minha experiência, tanto no Confluentes quanto outras organizações que eu estou envolvida, que eu acho que uma parte do que é possível de se criar a partir da doação e da filantropia eu acho que é a criação de comunidade, é sentimento de pertencimento, é essa sensação de que você pode aprender e conhecer pessoas e experiências que agregam para a sua vida. Acho que a gente também pode olhar para o espaço da filantropia como um espaço de aprendizagem, de criação de comunidade, de sensação de pertencimento, que é algo que motiva o ser humano como um todo, né? Pensar que você pode fazer pela sua comunidade ou por aquele tema que te incomoda. E aí eu acho que o discurso e a maneira como a gente aborda as pessoas têm que ser diferentes. Eu acho que a gente ainda tem bastante para desenvolver em relação a isso, mas eu tenho pensado na minha atuação profissional como é que a gente consegue engajar as pessoas também a partir desse lugar do que é legal e não só do que é desagradável quando a gente é solicitado a doar. Da mesma maneira que às vezes você tem prazer ao consumir certas coisas, você talvez pudesse ter prazer ao doar, olhar para aquilo como algo que traz coisas positivas para sua vida e para sua pessoa. É como se a gente pudesse enaltecer e deixar abundante o sentimento e os valores de poder olhar para a sociedade e ver onde a nossa intervenção pode fazer a diferença no coletivo, ao invés de ser algo escasso, né? Então, como eu ter falta muito e eu tenho, eu vou ajudar onde falta. Não, é na abundância que a gente pode trazer mudanças consistentes. Essa conversa vai longe, né, Inês? Me diz uma coisa, como você enxerga a questão tributária no Brasil quando falamos das doações? Como o sistema poderia se beneficiar mais das doações? O GIF, o próprio Movimento Bem Maior, tem trabalhado numa frente de advocacy agora na reforma tributária, mas a gente vê ainda algumas resistências e falta de compreensão disso. Como você vê tudo isso? Eu acho que o tema tributário é um tema complexo, vou ser honesta, tem muita coisa que eu, que não sou advogada, às vezes me atrapalho, mas o que eu vejo na questão tributária? Eu acho que a primeira coisa, que é uma agenda que eu tenho falado muito, que o GIF também está nela agora, que acho que é a história do ITCMD, que é pensar, né, como é que a gente pelo menos não taxa uma doação que está indo para o bem público, tirar o ITCMD da doação filantrópica. Eu acho que isso é super importante. Eu não acho que é isso que faz o sistema travar, eu acho que as pessoas doam e as organizações doam apesar do ITCMD, mas eu acho que seria muito positivo para a sociedade que a gente entendesse que isso é algo que você já está fazendo algo para o bem público, então você não precisaria ser retaxado, e aí você reorganiza todo o sistema de transmissão de patrimônio, de herança, etc. E vai cobrar ali onde faz todo sentido, quando você está repassando riqueza, mas aqui você está colocando riqueza a serviço do bem público. E acho que a gente talvez pudesse ter mais incentivos para doar. A gente não tem, né? Nos Estados Unidos existe essa coisa de você é levada a fazer fundações ou é incentivada a fazer fundações porque você tem um benefício tributário. A gente não tem isso no Brasil. E talvez a gente pudesse ter mais disso. E eu acho que tem um outro tema, que é o tema dos incentivos fiscais, como a gente trabalha no Brasil, né? Não é bem um incentivo onde você paga menos do outro lado, mas é um direcionamento de imposto, né? Onde você diz, olha, o meu recurso vai para essa organização, para esse tema. E eu acho isso super relevante, super importante para as organizações, especialmente as organizações na área de cultura. Isso faz toda a diferença, porque o orçamento público é baixo para isso, e acho que a capilaridade também de como faz o dinheiro chegar do governo é difícil, então isso faz muita diferença. E para mim isso faz muito parte de uma lógica de democracia participativa, de representatividade, de você pensar como é que a sociedade civil pode ser também autora ou também partícipe de dizer, olha, isso eu acho importante, isso é matéria de investimento público, deve ser, né, como é o imposto. Agora, não é um tema, eu acho assim, também tão pacificado na sociedade, né? Porque acho que a gente vê que existe essa discussão e acho que cada vez mais existe essa discussão no mundo sobre pensar qual é a legitimidade de quem tem mais recursos, de que não foi eleito, de direcionar recurso público, de garfar, digamos assim, um pedaço do recurso que estaria na mão do gestor para fazer um investimento que lhe parece, né, que lhes parece bom e apropriado e
que faz sentido. Mas eu acho que, assim, eu não poria todo o recurso na mão da iniciativa privada, mas eu acho que é importante, eu acho que isso faz parte do ambiente democrático, faz parte de você poder ter entradas diferentes de poderes de tomada de decisão no desenvolvimento da sociedade. Então eu vejo que esse é um tema, acho que nos Estados Unidos, sobretudo, isso vem ganhando um pouco de força, esse debate, de dizer, bom, é legítimo, não é legítimo, mas eu vejo no Brasil que faz muito sentido e muito, muito na área de cultura. Eu acho que quando a gente pensa também em patrimônio, em museu, em coleção, em coisas que hoje o nosso ambiente público não dá conta de fazer, não dá conta de preservar, não dá conta de... É muita demanda, é muita necessidade, são muitos temas. Então, eu acho que tem espaço para fazer um trabalho que é coordenado e conjunto, tanto de desenvolvimento de propostas de política de ideias, quanto de gestão mesmo, e de implementação de certas políticas de educação, cultura, saúde. Então, eu vejo como um tema importante. Inês, me diz uma coisa, qual a sua motivação pessoal para atuar nessa área, né? Na área de cultura de doação, de filantropia no Brasil? A gente sabe como é importante e necessário essa atuação em rede, ou seja, que a gente não só se envolva, como consiga trazer mais gente para esse barco, para essa ampliação de consciência que a gente está conversando aqui, para essa sensação de pertencimento, incentivando ações mais efetivas de investimento social nas causas relevantes e garantindo que mais pessoas doem de fato. A gente não cria cultura de doação, a gente não cria uma cultura se a gente não tiver muitos atores trabalhando e falando de diferentes maneiras, atuando de diferentes maneiras. É um ecossistema, né, que faz com que você espraie uma ideia e faça essa ideia fazer parte da vida das pessoas. Não tem como ampliar esse movimento, não tem como ampliar essa ideia de que a elite também pode fazer algo em maior ou em menor grau, se a gente não tiver muita gente atuando em rede, com ofertas distintas de entradas para você poder fazer filantropia. Você poder doar para uma organização de saúde, uma organização de educação, você poder fazer parte de algo que é, enfim, um pool de causas estratégicas como é o Confluentes, ou você poder doar como um grande doador dentro do ambiente do bem maior, que tem uma proposta ousada de transformação social e ambiciosa, sabe? Então eu falo, bom, eu vou botar bastante recurso e vou botar uma parte da elite financeira também atuando em prol disso. E eu acho que é super importante, acho que é importante você ter para os bolsos diferentes, para as paixões, sabe? Para os interesses diferentes, assim, sem uma rede, isso não acontece. Então me vejo como parte dessa rede, como gestora de um instituto familiar, como gestora de uma plataforma de doação de pessoa física, nesse período aqui que também que eu estou no conselho do GIF, nos diferentes papéis que a gente pode ir atuando nas diferentes redes que a gente vai mobilizando e ativando para Com isso. diferentes chapéus, né? Com diferentes chapéus, pois é. Olha, eu queria resgatar um pouquinho o Instituto Beth Jacob Laffer. Imagino que quando vocês decidiram ser doadores e não executores de projetos, tinha aí por trás dessa estratégia e desse acordo, provavelmente familiar, essa grande decisão, principalmente pelas causas que vocês escolheram, que são extremamente relevantes e muito pouco olhadas, né? Inovação nas políticas públicas, redução de desigualdade do sistema de justiça. Eu queria saber como que foi essa decisão, o que estava por trás dessa decisão familiar. Acho que quando a gente resolveu fazer o Instituto, tinha essa ideia de falar como é que a gente atualiza, traz para os dias de hoje o legado dos meus avós, que são, enfim, que dão nome ao Instituto, mas de uma maneira que a gente pudesse fazer algo que honrasse os valores, honrasse a memória, mas fosse contemporâneo, lidasse com aquilo que fazia sentido para a gente. O Instituto foi uma iniciativa da minha geração, é diferente de algumas organizações que é o Patriarca. A gente falou, podemos fazer? E aí eles falaram, bom, pode fazer. É um pouco diferente, eu acho, como lógica. Mas uma coisa que eu acho que foi sempre muito clara para a gente é esse lugar de fazer o grant making, de ser financiador. A gente queria ter uma estrutura pequena, a gente não queria ficar operando e tendo uma equipe gigante, tanto que o Instituto é muito pequeno em termos de equipe pessoal e tal, a gente compartilha equipe com family office, é uma estrutura muito light. Eu acho que tem uma vontade de falar, não, queremos ter uma estrutura pequena, simples, com pouco investimento na área administrativa, e ao mesmo tempo acho que também um reconhecimento de que a gente tinha temas que a gente gostaria de atuar, mas que tem organizações
organizações que sabem mais do que a gente, que já estão atuando, que estão na ponta, que têm um pensamento a respeito desses temas, que estão elas indo, a gente não queria falar, a gente vai lá fazer advocacy, mas tem organização que precisa de recurso para influenciar os tomadores de decisão em diferentes níveis. Então a gente entendeu que o nosso papel era, o que a gente tinha para oferecer era uma proposta de programa consistente, interessante, que fazia sentido para as necessidades do Brasil. Tem 11 anos, 12 anos agora, e acho que ainda faz sentido nossos programas de intervenção. E o que a gente tinha para oferecer era o recurso. E eu acho que isso é um tema dentro do campo eu fiquei até pensando, estava olhando os dados do Censo GIF e falei, poxa, a gente poderia talvez cruzar se o custo institucional de quem é mais doador é menor do que de quem é mais executor, para entender um pouco essa proporção, será que custa mais, custa menos? Eu estava olhando de novo os dados e fiquei pensando nisso, assim, que intuitivamente parece que é mais, mas não sei se é realmente, assim, não tenho essa informação na ponta do lápis, mas eu vejo como, enfim, pra gente é um tema, eu acho que é uma coisa importante, a gente se viu nesse lugar e acho que é aí que a gente vai seguir. Eu acho que o mais lindo dessa opção e desta decisão familiar, Inês, uma vez que vocês entendem que causas tão relevantes como essas duas que você tocou como prioritárias do Instituto não são da expertise da família, não tem por que não ajudar quem já está nesse campo com esta expertise e aprender com eles. E esse tipo de financiamento é primoroso para o país e para as causas, porque tem gente que está estudando isso há décadas e que tem aí grandes inovações, grandes ideias para ajudar o país a se desenvolver e que, infelizmente, falta recurso. E que, às vezes, a gente, como elite, olha e fala, não, mas eu sei mais, porque eu faço gestão de milhões, porque eu tenho equipes enormes e tal. Só que não, a gente tem muito para aprender, né? E a gente poder financiar e, além de tudo, se beneficiar do aprendizado é um privilégio. Então, eu queria parabenizar a decisão de vocês, principalmente pelas causas. No nosso caso, a gente está trabalhando com justiça, com política pública, são temas super amplos, difíceis de avaliar, como eu falei no começo, mas eu acho que isso eu vejo como um valor. Então, eu acho que também o grant making tem o seu valor também por isso. Essa transferência de recurso para a sociedade civil, para a mão da organização, eu acho que isso é fundamental para ter um país mais desenvolvido. E quando a gente olha para o censo GIF, a gente vê que a gente ainda tem um caminho para fazer. Nesse último censo, a gente tem menos dos 5 bilhões que foram investidos nas organizações não governamentais, né, nas OSCs, a gente tem 800 e tantos milhões, 840, 830 milhões repassados. Então, tem potencial para a gente transferir mais recursos, sabe? Só não vou poder deixar de falar, né, pegar um ganchinho aqui antes da próxima pergunta, que a gente tem dificuldade, sem dúvida nenhuma, para mensurar esse tipo de investimento que vocês optaram fazer, mas eu gosto muito de olhar para os processos. Quer dizer, quando a gente olha para as organizações que estão no campo, lidando com a causa da justiça, e olha para o processo que elas estão desempenhando no país, com o apoio da sociedade civil, como organizações como a de vocês, é um processo que vai legitimando um caminho e que pode atrair mais investimento para o campo. Então, a gente fica atrás de KPIs e de métricas e esquece que, às vezes, o processo sendo desenvolvido é tão importante quanto o KPI do resultado final. E eu adoro sempre ressaltar isso, principalmente para filantropos, porque a gente não nasce com o resultado final. E a educação também, quando a gente diz que tem os resultados fáceis, é uma falácia, porque a gente precisa de uma geração para ser educada. A gente passa todo mundo de ano, a gente põe todo mundo para aprender português e matemática, que é hiper relevante. Mas se isso vai funcionar, a gente precisa de 15, 20 anos para poder realmente dizer que a gente impactou. Neis, vamos para o finalzinho, adorei o papo. A gente queria mesmo saber que dica que você deixaria para outros filantropos. Vale livro, filme, série, música, podcast? Tem algo que você acha que valeria bastante compartilhar, que você leu, viu, ouviu? Muito bom, adorei também esse papo. Sabe, eu me lembrei de um livro que eu li, que eu achei bem provocativo, chama The Winners Take It All. É um jornalista americano, acho que do New York Times, que chama Anand Giridharadas. Eu achei um livro bem interessante, assim, um livro bem provocativo, porque ele vai falar justamente sobre essa história, quanto quem tem recursos acaba indo para, migrando ou entendendo que certas soluções são as melhores soluções e vai estruturando sua filantropia, seus programas a partir de determinadas ideias que alguns pensadores que influenciam a filantropia ou que influenciam os tomadores de decisão têm. É muito interessante, eu acho, para pensar essa discussão entre o papel da filantropia, o poder de agenda da filantropia
filantropia e o quanto isso é legítimo, não é legítimo. Eu acho que também coloca um pouco essa complexidade de dizer, não, legal, quem tem recurso trabalhar para o bem comum, mas legal também pensar como é que a gente forma os nossos programas, nossa agenda de trabalho, como é que a gente põe complexidade, como é que a gente põe pluralidade e é capaz de estruturar ações que compartilham poder e não só concentram, que trazem diversidade, não só essa história de que de repente todo mundo acha que aqui é a melhor solução. É um livro bem provocativo, eu não sei se ele tem traduzido em português, ele fez muito sucesso uma época aí, mas eu acho que é um livro que me marcou. Maravilha, eu não li, vou comprar para ler nas minhas férias. Adorei a dica, Inês. É interessante, assim, depois você me fala o que você achou. Combinado. Inês, muito obrigada. Obrigada, Carola. A 4ª temporada do podcast Grandmaking é um projeto original do GIF, com direção, roteiro e produção da Maranha. Todas as temporadas e episódios estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e também podem ser acessadas no site do GIF, gife.org.br.